Bom dia, meus amigos, membros do canal Trader Diário de um Iniciante. Hoje, então, eu venho passar para vocês a estratégia abertura de ouro, certo? Estratégia abertura de ouro é uma estratégia para a gente operar das 9 às 10 da manhã, tá? Eu vou explicar todos os detalhes da estratégia, mas antes eu vou mostrar aqui o backtest que eu fiz dela de janeiro até agora, julho, atualizadinho, tá até o dia 6, hoje é dia 7, que eu venho fazendo esse backtest, né? Alguns dias eu já até operei, outros não, certo? Mas antes de mais nada, eu queria que você entendesse, tá? Dentro dessa estratégia abertura de ouro, a gente vai deixar de lado das 9 às 10 da manhã qualquer outra estratégia que a gente tenha no nosso desafio ali, no nosso operacional, tá? A gente vai deixar de lado o rastreador de tendência, a gente vai deixar de lado os 50 graus, a gente vai deixar de lado pontos de decisão, a gente só não vai deixar de lado notícia, tá? Porque a notícia às vezes ela pode ser bem importante, mas aí vai ter as observações, tá? Conforme for ali eu vou explicando para vocês direitinho, tá? E geralmente a gente fala no grupo ali também, né? Quando a notícia realmente é importante, eu vou avisar vocês, ó. Hoje a abertura de ouro até. Quando tem notícia 9h30, a abertura de ouro é 9h15, é o máximo, tá, gurizada? Se pegou a ordem até as 9h15, a gente entra na operação, senão a gente fica de fora. Se não tem notícia, a operação, a primeira ordem que você pega até as 9h45. Se não pegou até as 9h45, significa que o mercado não se mexeu, então você vai ficar de fora da operação e vai procurar outra coisa para fazer depois das 9h45. E dentro de uma operação que você já está, a operação tem que ser zerada conforme ela estiver até as 10 horas. Se você quiser segurar a operação, daí você vai estar pondo o seu em risco, tá? Todo o backtest que eu fiz foi levando em consideração isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o backtest, então eu vou deixar esse arquivo disponível ali no Drive também para vocês, tá? Se não no grupo, certo? Eu fiz algumas observações aqui de mês a mês pra gente ir olhando. Tá, backtest, abertura janeiro. Janeiro foi um mês bom, tá? Janeiro não teve stop. Eu conto até 3 entradas que der, tá? Não aconteceu nenhum dia de dar 3 entradas, mas eu deixei um campo aqui pra gente colocar uma terceira entrada, uma terceira operação. Mas, no princípio, é a primeira entrada. Poucos dias que não deram em janeiro. Teve 3 dias que não deu entrada em janeiro. Todos os dias pagaram. Mês 100% de assertividade, tá? Teve um dia só que um 0 a 0 aqui, ó, dia 19, tá? Observação, não teve entrada. Esse dia que teve, quando tem um ganho muito alto, ó, que nem, olha só, R$500, quando tem um ganho assim, ó, até R$450, 150, 250, é porque o drawdown não foi tão significativo, tá? Agora, quando o ganho é alto, assim, ó, R$500, R$750, é porque teve um drawdown alto, certo? Teu risco foi bem maior dentro da operação. Se aqui você quase tomou um stop, tá? Aqui também quase tomou um stop, certo? E eu vou procurar uns dias legais pra gente fazer esse replay, tá? Mês de fevereiro. Mês de fevereiro já foi um mês mais chato, tá, gurizada? Stop. Eu até coloquei observação. Ó. Esse stop não teve chance de fazer nada. Foi um stop. Pegou a operação, só foi contra ti. Você tentou fazer o médio e não deu certo. Stop de R$1.000, certo? Aqui é a mesma coisa. Não teve chance de fazer nada. Não é aquele stop assim que tu diz assim, pá, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não. Esse aqui não teve chance, foi R$1.000 no lombo sem arrego, tá? Então teve esses 2 dias aqui muito ruins em fevereiro, vários dias sem entrada em fevereiro. Pra quem não lembra, fevereiro foi aquele mês que teve bastante tendência no dólar, tá? Ó, esse dia aqui, ó, esse dia o ganho foi ruim, tá? Observação, drawdown máximo, R$700, porém chegou a estar 500 positivo na operação e a zeragem foi às 10 com R$200, tá? Não veio no objetivo, por isso que ficou assim R$200. Ó, a zeragem às 10, chegou a estar ganhando mais aqui nesse dia, que eu lembro. Não teve entrada, não teve entrada. Ó, R$400, o drawdown foi menos 800 e chegou a estar ganhando R$600 na operação, tá? Uma zeragem às 10, 50 pila. Não teve entrada. Esse dia também, ó, R$200, porém chegou a estar ganhando R$400 na operação. Tá, vamos ver aqui o mês de março. Mês ruim que nem de fevereiro não teve, tá? Só fevereiro mesmo que foi ruim mesmo.
Ó, aqui a gente já vê que já temos poucos dias que não teve entrada, temos vários dias que teve 2 entradas. A segunda entrada ela tem uma regrinha também que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Nesse dia aqui, gurizada, ó, quarta de cinzas eu não contabilizei daí, tá? Abri o mercado 1 hora da tarde, não contabilizei. Não teve entrada, não teve entrada. 480 o draw, ó. Zerada, só que esse aqui foi na segunda entrada, tá? Draw de 480, segunda entrada mesmo assim saiu com 300 reais de ganho, tá? Aí é legal essas observações aqui para vocês podem pegar esse dia e fazer um replay também, né? E ver qual seria sua atitude. Aqui em abril eu cheguei a botar a observação aqui também, mas foi um outro dia que também não teve que fazer nesse stop, tá? Não teve que fazer. E lá em março também, ó, stop. No stop também não botei observação, mas é a mesma lá de fevereiro, não teve que fazer, foi um stop sem tu teve que fazer. Aqui, esse dia aqui eu vou puxar um replay para vocês, desse dia, tá? Teve um rastreador contra a abertura, tá? Contra o nosso, ó, só, vou dar um exemplo, tá? A gente estava comprado na operação e deu um rastreador de venda. Era umas 9h45, mais ou menos, 9h50, uma coisa assim. Então você tinha a opção de sair da abertura e entrar no rastreador vendido. Você ia sair com mais ou menos uns 180 reais de lucro na abertura e ia entrar vendido no rastreador, tá? Daí você está saindo de uma operação e entrando em outra. Eu vou mostrar para vocês depois no replay, tá? Eu vou pegar esse dia para fazer. Ó, entrada antes do IPC, certo? Aqui nesse dia teve IPC, então o IPC é importante. 9h15. Teve um dia que também, deixa eu ver. Ah tá, esse dia que não teve entrada foi payroll. Por quê? Porque daí a entrada se dá até as 9h15, ok? Nesse dia também, ó, tinha IPC, a entrada se dava até as 9h15, deu uma entrada, pagou, tá? Vamos aqui para o mês de maio, a mesma coisa, tá? Mês de maio, teve um stop, ó, só que esse stop aqui é interessante da gente fazer um replay desse dia, porque o stop você estava positivo na operação em torno de uns 300 reais até as 9h45, tá? E aí você resolveu aumentar mais a mão e tomou um stop de R$1.000, tá? Eu vou mostrar isso aqui num replay para vocês outro dia. Aqui não teve entrada, ó, antes do payroll deu uma entradinha, 250 pila, depois não teve entrada, tá? Entrada antes do payroll, entrada antes do IPC, tá? Dias de notícias importantes, tá? Ó, esse dia aqui deu 700 reais, porém chegou a estar 800 o draw, a zeragem foi às 10, certo? Esses R$1.000 não teve que fazer. Esse 380 aqui eu vou puxar um replay para vocês também, para mostrar como é que funciona. Tá? Nesse dia teve a opção de 000, eu vou mostrar esse replay para mostrar como é que foi essa operação desse dia, por que 380 e não 1.000, tá? Não deu entrada, chegou, esse aqui foi a mesma observação daquele outro dia, ó. 9h45 estava ganhando 1.000 pila, estava ganhando 300 pila, tá? E deixou chegar, foi aumentando a mão e acabou perdendo R$1.000. 700 reais, draw de 800, zeragem às 10. Não deu entrada. Aqui é a mesma coisa, ó, teve um rastreador contra a abertura contra a abertura antes da zeragem das 10. E o trader poderia ter virado a mão com lucro na abertura e entrada a favor da tendência. Interessante isso, tá? Mesma observação daquele outro dia. E depois de julho não tem nenhuma observação porque foi tudo tranquilo, tá? Então, o total ali eu acho que eu já mostrei para vocês. E aqui agora nós temos as regrinhas e depois eu vou pro gráfico. Tá, vamos lá. Abertura de juro. Primeiro a gente precisa de um preço de referência, tá? Esse preço de referência é dado na abertura. Ó, preço de abertura do dia. O preço de abertura vai ser o nosso preço de referência, tá, gurizada? A partir daí, posicionamos nossas ordens de compra ou de venda seguindo alguns parâmetros. Quem está vendo aqui já vai lembrar direto do nosso setup payroll, tá? Primeira ordem 15 pontos, segunda 20, terceira 25, quarta 30, tá? Mas não é só isso a operação, então não saia daqui, você precisa assistir todas as regrinhas, tá? Porque ela é parecida com a da notícia, mas não é. Inclusive, nós vamos usar algumas coisas que a gente vai fazer na abertura de ouro para a notícia, tá? Porque eu fui adaptando essa abertura de ouro e ficou top.
Vamos lá. Existe algumas regras. Eu até queria um adendo aqui, usar só para explicar, tá? A abertura de ouro foi a seguinte: eu queria buscar uma operação, tá, que fosse a favor da tendência, tá? Eu via que o mercado abria ali, né? Abria naquele ponto e daqui a pouquinho ele dava um sinal de compra e a gente comprava, ou dava um sinal de venda e a gente vendia e ele ia, tá? Dentro de um mês ele foi top, foi sempre direto pro lado, ia lá, pagava. Eu queria buscar bastante pontos, né? Porém, eu comecei a fazer um backtest e ver que tinha bastante stop. Até inclusive eu tenho tudo anotado, tá? Até podia fazer até um outro operacional para vocês, só que daí vocês teriam que optar ou operem esse ou operem esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ou um ou outro, porque vocês viram que aqui a gente vai contra o mercado e tem um outro ali que a gente vai a favor. Porém, o que acontece quando a gente vai a favor? Ou você stopa a operação, ou você começa a fazer médio, tá, contra a sua operação também para tentar salvar e tudo mais. É aquele mesmo esquema lá do rastreador e tudo mais. Eu não gostei, tá? Eu comecei a fazer e não gostei, porque às vezes o mercado ele abre muito longe das médias, aí não tem muitos pontos a não ser a abertura mesmo para a gente poder fazer um tiro. Então eu não gostei. Você consegue sair positivo no final do mês. Eu fiz ali todo, eu não cheguei a fazer replay, mas eu puxei com o gráfico parado vários pontos ali, consegui. Tem vários stops, tá? Tinha disso que chegava a ter 2, 3 stops, mas numa quarta entrada aí você conseguia ganhar e recuperar, ou recuperar um pouco do prejuízo, ou até mesmo sair no lucro muitas vezes. Tá? Chegava a dar 3 a 4 entradas no dia entre 9 e 10 horas, tá? Só que tinha bastante stop ali. E aí eu acabei reparando que o mercado dentro ele tem a abertura, né? E ele fica das 9 às 10 horas na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, vamos contar em uns 90% das vezes, ou talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, não sei. Ele fica meio bobalhão nessa região, onde que ele fecha candles acima da abertura, vai e volta na abertura, fecha candles abaixo da abertura, vai e volta na abertura. Então, eu acabei reparando que isso, na verdade, era uma oportunidade para a gente pegar esse movimento de retorno. E reparando o pessoal também que opera tape read, né? Eu de vez em quando dou uma olhada nesses malucos. E eu reparei que esses loucos eles fazem esse tipo de operação também. Eles procuram essa exaustão de movimento, 15 pontos, coincidentemente 15 pontos longe da abertura, só que eles pegam um pouquinho pontos, né? Pouquinhos pontos e paga fácil, tá? A intenção nossa não, a intenção nossa é pegar lá longe da abertura, pegar esses 15 pontos. Se der merda, nós vamos ter mais pontos para cima para melhorar o nosso médio, tá? E dentro dos estudos que eu fiz, né? Todos esses estudos que eu fiz foi baseado em replay, eu fiz o replay direitinho ali de todos os dias. Ele paga aquela nossa parcial ali. E a gente acaba jogando o nosso médio muito lá em cima e poucas as vezes a gente sai perdendo desse mercado, tá? Então, qual é que é a lógica então da operação? Preço de referência, abertura do dia, abril é o nosso preço de referência. O que a gente vai fazer? 15 pontos acima, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. 15 pontos acima, a gente coloca uma ordem de venda, 20 pontos acima. Essa ordem de venda de um contrato, o alvo vai ser aqui na abertura, ok? Essa de 2, o alvo vai ser aqui, vai ser 5 pontos. Essa de 4, o alvo vai ser 5 pontos. Essa de 8, o alvo vai ser 4 pontos. O detalhe, pegou essa de 1 e não voltou aqui na abertura. Pegou a de 2, pagou. Tá? O que a gente vai fazer? Essa de 4 aqui vai virar 2 e essa de 8 aqui vai virar 4. E aí a gente vai botar mais uma de 8 lá em cima. E assim eu vou fazendo. Pegou a de 2, pegou a de 4, pagou a de 4, eu pego essa de 4 e coloco aqui em cima. Eu boto uma de 4 aqui em cima e uma de 8 lá em cima. E vou tentando levar o meu médio sempre mais para cima, para que a minha de 8 fique o mais longe possível conforme for pagando essas parciais aqui de 2 e de 4. O mais longe possível. Tá? Porque vejam bem, olha as regrinhas ali, ó. Existe uma regra durante a operação que eu vou mostrar quando chegarmos na prática. Isso aí que eu estou falando agora eu vou mostrar para vocês na prática depois ali, tá? O stop da operação se dá 3 pontos. É mais ou menos, tá, gurizada? Vamos supor aqui, se o mercado saiu daqui, pegou 1, pegou 2, pegou de 4, pegou de 8, o teu stop vai ficar automaticamente 3 pontos acima. Não tem arrego, tá? Você tem que posicionar o teu stop ali e é ali que vai ficar o teu stop, certo?
Vamos supor que ele voltou e pagou de 8, o teu stop vai continuar lá. Vamos supor que ele voltou e pagou de 4, o teu stop vai ficar lá. Você já vai estar ganhando dinheiro, mas o teu stop vai ficar lá. Se ele voltar tudo, beleza, veio o teu alvo, tá? Mas o teu stop vai ficar sempre acima. Pegou de 8, você vai posicionar o teu stop nos R$1.000 ali, e é ali que vai ficar teu stop. Por isso que teve um dia que o stop foi 300 e poucos reais, que está ali no backtest. Aquele dia aconteceu isso. O que aconteceu? Ele veio, pegou todas as ordens, posicionei o stop. E aí voltou e pagou de 8 e foi lá e pegou o stop. E aí tu saiu, não saiu com R$1.000 de stop, mas saiu com 300 e poucos reais. E eu já vi pelo backtest que quando vem e pega a de 8 e paga a de 8, você tem essa opção também de sair no 0 a 0, tá? Mas eu já vi que se tu tentar continuar vendendo mais 8, mais para cima, você vai ser estopado, tá? Eu já fiz esse backtest nos outros vezes, eu vi que não dá certo. Então, quer dizer que quando ele estoura e pega de 8 é porque a coisa tá feia. Tá? A coisa tá feia, então se ele volta e paga de 8, o teu stop vai ficar ali. A gente vai fazer isso nas notícias também, tá, gurizada? Todo esse operacional que eu tô mostrando para vocês aqui, a gente vai fazer nas notícias. É muito importante vocês entenderem bem isso aqui, porque nos setups de notícia também vamos fazer desta maneira. Eu já venho fazendo, então a gente vai começar a fazer a partir de agora. Tudo isso aqui vocês vão pegar, vocês vão treinar no final de semana, tá? Qualquer dúvida vocês vão me perguntar e eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Mas não deixem de assistir os vídeos, não deixem de assistir esse vídeo todinho que eu vou trazer também ali o nosso replayzinho ali para me mostrar para vocês como é que é no operacional certinho, tá? Porque é muito fácil, né, cruzado? Quando pega nossa preço de entrada ali, pegou nossa venda, por exemplo, aqui, ou pegou nossa compra e volta direto na abertura e nos paga o nosso troquinho, gente, aí é barbada, tá? O difícil é quando o troço começa a andar contra. É aí que você tem que ter emocional, você tem que ter paciência, você tem que estar bem centrado, você tem que ser um operador, gurizada, operador de mercado. Você tem que fazer o que está determinado na operação e deu. Certo? O que está determinado na operação? Exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Não mexam nas ordens de alvo, não mexam nas ordens de, que nem aqui, ó, de 2. Ah, pegou de 2, ai, veio aqui, ai, quase pagou, vou subir. Não, espera chegar no teu alvo. Não tente sair antes, por quê? Porque isso vai influenciar lá no final. Porque o teu stop, gurizada, o teu stop ele não vai te dar rego. Quando for para te perder, ele vai te tirar os teus R$1.000. Mas quando for para te ganhar, você tem que ganhar o máximo que ele puder te dar. Entendeu? E o máximo que ele puder te dar, eu tô passando para vocês aqui, que é 2 contratos, pega 5 pontos, 4 contratos, pega 5 pontos, e 8 contratos, pega 4 pontos. É isso aí. Não, 8 contratos, pega 5 pontos. É isso aí, tá? Todos eles você vai pegar aqui esses 5 pontinhos, só esse alvo aqui, que é aquele um contrato que eu sempre falo para vocês, ó, esse um contrato aqui é aquele que tem notícia lá, esse aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, o alvo dele é na abertura, mas se chegar a 10 horas vocês têm que zerar, tá? Se o mercado, por exemplo, chegou lá 9,45, que nem aconteceu ali, eu vou mostrar depois um replay para vocês, 9,45, tu tá com 300 pila no bolso, tá? E tu tá posicionado em um contrato só e tu tá com 300 pila no bolso, e aí é a opção, aí é uma opção meio que óbvia, né, gurizada? Porra, olha só, dentro do estudo que eu fiz, eu já entendi que das 9 às 10 horas o mercado fica meio bobalhão, conforme vai chegando próximo às 10, ele vai engatar um lado, tá? E eu não quero ficar contra ele. Se eu tiver a favor, top. Agora, se eu tiver contra, eu não sei. Porque numa dessas aí, gurizada, vejam bem, a nossa operação, ela é contra a tendência, tá? Essa operação ela é contra o movimento que ele está fazendo. Não é nem contra a tendência, porque não tem tendência aqui nesse momento. Mas é contra o movimento que ele está fazendo. Tá? Ele pode abrir com um gap, por exemplo aqui, ó, a gente consegue ver que o 0 a 0 está ali, tá? Então ele abriu com um gap de baixa. Teoricamente a tendência é de baixa, correto? Então quer dizer que se ele vir aqui pegar as nossas ordens de venda, quando vem a gente está dentro da tendência certa. Muitas vezes a gente pode segurar esse um contrato aqui e levar até o inferno, se for o caso, certo? Então nem sempre é contra a tendência, porque como eu falei, o mercado das 9 às 10 ele fica meio bobalhão. Ele vai e volta na abertura muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria dos dias. Então, conforme vai chegando próximo às 10 horas, ele engata uma tendência, se eu não tiver a favor, eu tenho que sair dela, certo? Então, 9,45, 9,50, tô ali com 300 pila no bolso, não tem lógica eu ficar aumentando a mão contra a tendência. Eu protejo meu capital e boto no bolso. Aí, top.
tá? Agora, com relação a essas ordens aqui que vai pegando de média, você tem que tentar garantir esses 5 pontos, tá? Tem que tentar não, tem que botar no bolso esses 5 pontos. Não pode aceitar menos do que 5 pontos em cada uma dessas, certo? Certo? Tá? Porque como eu acabei de falar, quando vier o stop não vai te dar arrego, o stop vai tirar milão do bolso, certo? Então, o que mais que eu tenho aqui escritinho aqui para vocês? Conforme as ordens 2, isso aqui tudo que eu expliquei, ó. Não tem nada, só alavancagem. Se a, primeira, se a ordem não for executada, por exemplo, tá? O mercado abriu aqui até as 9h45, até um dia que não tem notícia, tá? Porque se tiver notícia é até 9h15. Até 9h45 não pegou a ordem, cancela tudo e vamos fazer outra coisa. Outro detalhe, por exemplo, tá? Abriu aqui, pegou de 1, pegou de 2, pegou de 4, pagou, daí eu comecei a subir minhas ordens. Aí aqui nós temos um ponto de decisão. Se você tiver habilidade para fazer 2 operações em uma, faz, não tem problema nenhum. Se você não tem essa habilidade de botar 2 operações em uma, não faz. Segue na mesma operação, tá? O certo é você ficar no abertura de ouro das 9 até as 10. Outro detalhe para uma segunda operação, tá? Deu a entrada, pegou aqui um contrato, voltou, pagou. Como é que vai funcionar a regra para a segunda operação? A gente vai reposicionar todas as ordens com 25 pontos de distância. Essa distância aqui é 15, tá? Mas para uma segunda entrada será 25 pontos, ou seja, será nesse ponto aqui, tá? Aqui é 15, né? Será nesse ponto aqui a segunda entrada, uma segunda entrada de uma operação, tá? A gente vai operar bem mais distante do ponto de abertura para diminuir muito mais o nosso risco, certo? Acho que era mais ou menos o teórico, acho que era mais ou menos isso. Próximo vídeo, prática. É importante vocês assistirem.